Bom dia! Hoje vamos trabalhar então a economia açucareira, presença estrangeira. Que presença estrangeira é esta? França e Holanda, né, os principais que invadiram o Brasil. Mas vamos começar pela solução açucareira. Por que o açúcar era a solução? O que acontecia neste período colonial? Você sabe que o Brasil, ele foi dividido em período pré-colonial e período colonial. No período pré-colonial, os portugueses focaram no comércio das especiarias com a Índia, né? E desta forma, então, e como era muito lucrativo, o Brasil ficou em segundo plano. Mas quando vários outros países, como por exemplo a Inglaterra, começaram também a buscar mercadorias na Índia, né, como depois França, enfim, a Bélgica, holandeses, este comércio não era mais rentável. Era necessário encontrar uma nova fonte de riqueza. E aí veio então o açúcar. Pois bem, o Brasil, né, possuía muitas terras, logo Portugal não a utilizava, mas com o declínio da entrada de dinheiro, o rei então se viu obrigado a ocupar estas terras. E por que o açúcar foi escolhido? Porque Portugal já tinha conhecimento. Portugal já produzia açúcar nas ilhas de Açores, Madeira, então não era algo desconhecido. Portugal não tinha era dinheiro. E aí que veio a associação, né, entre portugueses e holandeses. Os portugueses tinham a terra, mas não tinham dinheiro. Os holandeses tinham dinheiro, mas não tinham a terra. Então os portugueses bancaram, né, a construção dos engenhos. Como ficou então todo o processo? Pois bem, os portugueses, né, se detinham então em limpar a terra, plantar a cana, produzir o melaço, e os holandeses, que bancaram a construção dos engenhos, então transportavam esse melaço para a Europa, refinavam, né, e vendiam o açúcar. Logo, o resto do dinheiro, né, enviavam para os portugueses. E parte deste dinheiro, né, que voltava para os senhores de engenho, então, tinha que ir em forma de impostos para o rei de Portugal. Desta forma, então, estava formada uma sociedade. O açúcar, nesta época, era uma especiaria muito apreciada na Europa, quase que inexistente para muitos. Para vocês terem uma noção, os pais muitas vezes deixavam, né, o torrão de açúcar, né, hoje nós chamamos de rapadura, em testamento para os filhos, porque não se sabia se os filhos iam ter condições no futuro de poder experimentar que gosto tinha o açúcar. Então, muitos acabavam, né, quando se tinha acesso ao açúcar, deixavam em testamento. Ó, esta parte de açúcar é para o meu filho tal, esta parte para o filho tal, para vocês verem a raridade que é. Então, o açúcar no período colonial foi considerado na Europa como o ouro branco. Ele valia tanto quanto. Seguindo, a estrutura da produção açucareira, né? Aqui nós temos as características do período colonial. Se nós pegarmos a América aqui quase que num todo, exceto apenas, né, a parte norte dos Estados Unidos, o restante, sul dos Estados Unidos, América Espanhola e o Brasil, todos seguiam estas mesmas características. Latifúndio, quer dizer, late, né, quer dizer grande, e tudo que fundiário é propriedade, então grande propriedade. A produção açucareira
ela necessitava de grande propriedade para produzir bastante para dar lucro. Monocultura. Monocultura, já diz mono, uma única cultura. No caso, o açúcar. Mão de obra, pessoal, mão de obra escrava, ou alguns livros aparece como compulsória, obrigatória. O escravo era uma propriedade, né? Então, logo, o senhor queria tirar o máximo dele. E voltar da exportação. Como era grande propriedade, ia haver uma grande produção açucareira, essa produção não ia poder ficar aqui no mercado interno. Logo, ela tinha que se destinar para novos mercados, o mercado europeu. Né? Tranquilo até aqui? Muito bem, esse povo sedento de saber, né? Pacto colonial. O que era o pacto colonial, ou também conhecido como plantation? Funcionava da seguinte forma: a colônia, no caso o Brasil, só poderia comercializar, ter relações comerciais com a sua metrópole, no caso do Brasil, Portugal. As colônias espanholas aqui na América só podiam ter comércio com a Espanha, os Estados Unidos, que na época se chamava a Nova Inglaterra, ou as 13 colônias, só podia comercializar com a Inglaterra. Então, desta forma, a América aqui, as colônias, elas estavam amarradas, presas a um sistema. Elas não podiam ter relações comerciais com outros países, tentar um preço melhor ao produto. Não. Estavam engessadas. E desta forma, então, se viam obrigadas a ter que comprar os produtos, no caso do Brasil, somente de Portugal, e vender o seu açúcar somente para Portugal, né? Porque quem vendia, levava esse açúcar, a gente sabe, né? Que eram os holandeses. Né? Dúvidas? Perguntas? Dúvidas vocês podem tirar lá pelo e-mail emersonviquete@gmail.com, né? E os slides, lembrando, estão lá no blog emersonviquete.wordpress.com. Então, se alguém quiser ter acesso a esses slides, sintam-se à vontade, né? Eu sei que o pessoal aí tem muita sede de informação. Bom, no engenho, né, não era produzido apenas açúcar, né? Até porque as pessoas precisavam comer, né? Então, o que mais era feito nesta grande propriedade, neste latifúndio, nessa estrutura chamada engenho? Primeiro, a pecuária, né, pessoal. Quem aqui ia puxar as carroças? Né? Quem aqui ia puxar o arado para arar o solo, para plantar a cana? Né? Então, a criação de gado tinha esta utilidade, bem como a alimentação dos escravos era basicamente carne vermelha. Né? Então, com isso, o gado servia também de alimento para os escravos, bem como o couro servia para encapar as caixas de açúcar que depois eram colocadas nos navios e levados para a Europa. Imaginem uma caixa de açúcar exposta à chuva. Era necessário encapar ela para que não houvesse problema, então, de molhar o açúcar. Porque se molhar o açúcar, vocês sabem o que acontece. Algodão, pessoal. Não iam comprar roupa da Europa para dar para os escravos. A produção de açúcar se tornaria inviável. Desta forma, então, era necessário produzir algo para confeccionar roupas para os escravos. E aí o algodão foi a solução encontrada. Mandioca. Mandioca era o alimento, né, essencial na dieta. A dieta dos escravos era farinha de mandioca, ou farofa, né, e charque. Então, os dois eram amassados no pilão, você faz uma pasta, e aí era isso que os escravos comiam. Né? Então, a base da dieta dos escravos, até porque, pessoal, nós vamos ver no período imperial, né, o tamanho da riqueza
de uma pessoa se media pelo tamanho do mandiocal. Por quê? Quanto maior o mandiocal, maior era o número de escravos. Com isso, poderia-se dizer que aquela pessoa era uma pessoa rica, importante, né? Então, a influência, muitas vezes, se media pelo tamanho do mandiocal, né? Fumo e aguardente. Pois bem, pessoal, fumo e aguardente eram utilizados como moeda de troca, era o dinheiro que os europeus, né, utilizavam para, quando chegavam na África, trocar com os africanos por escravos. Né? Conforme vocês já estudaram em História da África, quem aprisionava os africanos lá eram os próprios africanos. Uma tribo aprisionava da outra. E os prisioneiros de guerra eram vendidos como escravos. Tá? A sociedade açucareira ela era rural, estratificada e patriarcal. Pois bem, pessoal, tanto no período colonial, joanino, imperial, durante a Primeira República, a sociedade brasileira sempre foi a elite rural. Primeiro foram os senhores de engenho, depois os barões do café, os fazendeiros criadores de gado. Tá? Então, a todo esse período, a sociedade brasileira foi a elite rural, estratificada porque estavam divididos em classes, né? Eram os senhores que mandavam, aqueles cidadãos livres que prestavam serviço e, na base dessa sociedade, escravos. Então, vejam que durante todo o período colonial, imperial e Primeira República, a sociedade dividiu-se dessa forma, né? E as características eram praticamente as mesmas. Por isso que se diz que, com o processo de independência, depois proclamação da República, não houve mudanças significativas. Tranquilo até aqui, pessoal? Pois bem, então nós vamos ver no próximo bloco, né, a invasão estrangeira, principalmente, né, com os franceses e os holandeses. Vamos lá.